Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você dentro da leitura bíblica de 12 de janeiro, cuja meditação é em Mateus 14 e Gênesis capítulos 20 e 21. Especificamente, quero meditar com você agora nessa reflexão em Mateus 14, dos versos 22 a 32. Se você puder, pegue a sua Bíblia, dá uma pausa no vídeo e acompanhe comigo, por favor. Mateus 14, a partir do versículo 22, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão, e, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Geralmente, quando nós olhamos para esse texto, nós nos atentamos ao fato de que Jesus andou sobre as águas. Isso é inegável. Nós encontramos um paralelo de o Senhor andando sobre as águas em Marcos 6, de 45 a 52, João 6, de 15 a 21. Não exatamente com as mesmas, a mesma narrativa, né? Tem uma diferença que nós só encontramos aqui em Mateus, que é de Pedro andando sobre as águas, né? Mas vemos Jesus andando sobre as águas nesses outros dois textos também. Nós, quando olhamos isso, vendo aqui Jesus andando sobre as águas a ponto dos discípulos ficarem assustados, acharem que talvez pudesse ser um fantasma, nós ficamos maravilhados ao meditar nisso, de Senhor Jesus andando sobre as águas, indo ao encontro dos discípulos que estavam cansados de remar. Nós encontramos isso nos outros textos, e com o barco açoitado pelas ondas por causa do vento contrário. Agora, é maravilhoso porque isso nos mostra que Jesus está acima de qualquer adversidade, de qualquer circunstância. A Ele tudo se submete. Tudo. Todos. A natureza, os homens, se ainda não agora, mas se submeterão ao fim. Principados, potestades, dominadores, a criação toda se submete a Ele. Porque Jesus é o Filho de Deus, como eles reconhecem aqui no versículo 33, né? Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Então nós nos maravilhamos com isso. Agora, é importante nós salientarmos que Jesus só acalmou o vento e a tempestade em que momento? Quando ele subiu ao barco.
Não foi quando os discípulos estavam com medo por não reconhecerem que Jesus estava por perto. Enquanto eles estavam com medo, Jesus não acalmou o vento. Isso nos diz algo, certo? E nem quando um deles andou sobre as águas. Não foi no medo, não foi na experiência sobrenatural, um mover. Não foi nessa hora que Jesus acalmou o vento. Não foi. Aliás, a primeira coisa que nos ressalta é vermos o Senhor Jesus soberano sobre as circunstâncias, sobre a diversidade, sobre a criação. Mas também nos chama a atenção, especificamente aqui em Mateus, que Pedro andou sobre as águas. E aí, muito se ensina, muito se prega a respeito. Essa experiência sobrenatural de Pedro andando sobre as águas. Mas e foi uma experiência que o próprio Senhor proporcionou. Jesus permitiu que Pedro tivesse essa experiência. Mas é importante fazermos algumas ressalvas sobre as experiências sobrenaturais, né? Vindas de Deus até. Porque elas podem nos levar a algumas atitudes não pensadas. Eu me lembro, por exemplo, Marcos capítulo 9, versículos 5 e 6, o texto diz o seguinte, qual é o contexto? O contexto de quando há a transfiguração do Senhor no monte, e está lá o Senhor Jesus levando Pedro, Tiago e João. Ali eles têm a visão de... Pedro, Tiago e João têm a visão de Moisés e Elias. Jesus, ele se transfigura, sua roupa resplandece, ele se transfigura, e ali é um prenúncio do Cristo glorificado, né? Do Cristo na sua glória. É um prenúncio disso, tem vários ensinamentos ali. Mas olha o que o texto diz nesses versículos 5 e 6 de Marcos 9. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Então talvez as experiências podem levar-nos a atitudes não pensadas. Ele começou a falar bobagem porque ele estava assustado com aquilo, assombrado com a experiência, tá? Outra, a experiência ela pode nos levar ao auto-engano. Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esses, vivendo a experiência das maravilhas, da expulsão de demônios, mesmo vivendo as experiências sobrenaturais no Senhor, ok? Estavam enganados. Vão se enganar, ou já estão se enganando, aliás. É um auto-engano. É preciso ter cuidado. Na verdade, as experiências e os sinais, elas não são para nos dar elas não são um entorpecente para nos dar um barato. Eu estou aqui num barato. Não, por favor. Na verdade, as experiências e os sinais têm o propósito de nos conduzir à salvação pela fé em Jesus. Nos conduzir à salvação pela fé em Jesus. Cornélio, por exemplo, Atos 11, 12 e 14, Pedro explicando a igreja por que ele entrou na casa daquele gentio, e ele narra o seguinte: e disse-me o Espírito que fosse, Atos 11, 12 a 14, e disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem,
E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera. Quem contou? Na casa de quem que Pedro entrou? Na casa de Cornélio, ok? Então quem foi que viu, contou que viu um anjo em pé em sua casa? Cornélio. O capítulo 10 de fato mostra isso. Cornélio teve uma experiência sobrenatural com um anjo do Senhor, enviado por Deus. Mas, continua o texto, contou-nos como viram em pé um anjo em sua casa e lhe disseram, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. Por que que Deus deu aquela experiência a Cornélio? Para que Cornélio tivesse fé para a salvação, por meio da pregação da palavra de Deus. Outro texto, no Evangelho segundo João, capítulo 20, versos 30 a 31, João registra o seguinte: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que tenham um barato de ficarem vislumbrando os sinais, as experiências. Não, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, vida eterna, para que sejam salvos. Então, as experiências têm esse propósito. E eu vou te falar mais. Olhando aqui para Mateus 14, nós vemos que Pedro não queria a experiência pela experiência. E às vezes a gente fala muito de Pedro, teve ousadia de viver a experiência, a fé para viver o sobrenatural. Só que eu vejo nas palavras de Pedro e naquilo que está relatado aqui por Mateus, eu vejo que Pedro não queria a experiência pela experiência. Pedro queria estar com o Senhor. Pedro queria ir ao encontro de Jesus. Eu vejo isso porque Pedro ele diz no verso 28, quando Jesus diz que era ele, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro não falou, Senhor, se és tu, Senhor, manda-me andar sobre as águas, manda-me ter uma experiência. Não foi. Manda-me ir ter contigo. A experiência era para conduzir Pedro a Cristo. E esse detalhe do texto, muitas vezes, nós não nos atentamos. Os sinais, as experiências são para nos conduzir a Cristo. E eu enxergo aqui nesse texto elementos que nos conduzem a Cristo. O que nos leva a Cristo? É a fé. É preciso ter fé para ir ao encontro de Jesus. Fé para ir ao encontro de Jesus. E eu enxergo aqui no texto, primeiro, crer. Eu vi aqui que Pedro creu. Quando no versículo 27, na parte B, Jesus diz, sou eu, não temais. Jesus estava se revelando, que era ele, o Senhor. No verso 28, na parte A, diz, e respondeu-lhe Pedro, ou seja, quando Jesus disse que era ele, revelou-se, Pedro teve uma resposta. Quando Jesus se revela por meio da sua palavra, dizendo que é ele, revela quem é ele na palavra, é necessário haver uma resposta nossa. Pedro, ele respondeu, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, ele deu ouvidos, ele creu que era Jesus. Pedro creu que era Jesus indo ao encontro deles. Mas Pedro também
creu na palavra de Jesus. Aliás, Jesus já tomou a iniciativa de estar vindo ao nosso encontro nos salvar. Jesus ali estava indo ao encontro dos discípulos para os guardar, os preservar daquela tempestade. Só que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que foi dado pelo Pai para nosso resgate, para nossa redenção, para nossa salvação, para que nós tenhamos vida eterna e não pereçamos. Nós cremos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós cremos nisso. Só que não só Jesus veio já nos salvar. Agora, Ele está vindo ao nosso encontro e está às portas, inclusive. E talvez nós não estejamos dando ouvidos que Ele está às portas. Nós vemos os sinais de tudo que tem acontecido e ficamos temerosos. Há quem fique preocupado em demasia com o porvir. Eu, pessoalmente, creio sim que nós estamos nos momentos finais da igreja aqui na Terra. Eu entendo assim, pessoalmente. Não estou falando de tempo, mas entendo que é um período que é a reta final. Eu entendo assim. E muitas vezes, talvez, você já tenha ido ao encontro de Cristo, mas está temeroso com o que está por vir. Saiba que Jesus também tem vindo. Está chegando, não está chegando, já está às portas. Já está às portas. Nós começamos a temer o vento forte e as ondas açoitando o barco, e nós não prestamos atenção de que Jesus, Ele está vindo ao nosso encontro e não descansamos o nosso coração. Agora, Pedro creu em Jesus. Pedro creu que era Jesus e creu naquilo que o Senhor revelou sobre si na sua palavra. Quando Jesus disse: "Tem de bom ânimo, sou eu, não temais". Nós cremos na revelação de Jesus por meio da sua palavra. Nós precisamos crer. Segundo, Pedro ele confiou no Senhor. Porque quando, na parte A do versículo 28, quando o texto diz: "Senhor, se és tu", e no versículo 29, na parte B, "e Pedro, descendo do barco, andou", quando ele fala: "Senhor, se és tu, manda-me ir", é sinal de que ele confiava no agir de Cristo em permitir, fazer com que ele andasse sobre as águas indo ao encontro de Cristo. Quando ele, de fato, ouvindo o Senhor responder, "vem", e ele desceu do barco e andou para ir ao encontro de Jesus, ele estava mostrando que ele confiou em Cristo. Pedro confiava em Cristo para ir ao encontro do Senhor. Ele confiou no início do trajeto, mas também ele confiou quando ele teve medo durante o trajeto, clamando por socorro. Quando ele, tendo medo, sentindo o vento forte, começou a ir afundar, ele clamou dizendo: "Senhor, salva-me". Será que ao nós começarmos a cair por medo do vento forte, da adversidade que nós estamos começando a sentir, nós temos clamado ao Senhor, nós temos clamado a Cristo, nós temos recorrido a Ele? Nós não podemos esquecer que o Senhor está à distância de um clamor, porque quando o texto mostra aqui: "E logo Jesus, estendendo a mão, segurou", Jesus estava ali do lado, estendendo a mão. Jesus estava próximo, você está entendendo? Jesus está à distância de um clamor, de quem confia nele, para o salvar.
Renda-se a Cristo. Renda o seu coração a Jesus. Confie nele. Clame a ele. Jesus, ele está sim nos céus, à destra do Pai. Porém, Jesus está à distância de um clamor, de um coração quebrantado, que sabe que está afundando, que está perecendo, que vai morrer, mas que precisa de um Salvador. Clame, clame pelo Salvador, clame por Jesus, confie nele. Em terceiro, eu vejo também que Pedro se comprometeu com o mandamento de Jesus. Porque quando ele fala assim, manda-me, ou seja, mandar é dar uma ordem. Então Pedro está falando, Senhor, me dá uma ordem, me dá a sua palavra, me dá uma ordem, o seu mandamento. E quando Jesus disse, vem, e de fato deu algum mandamento, deu a ordem, vem, Pedro, ele estava ali mostrando, e Pedro de fato foi, Pedro estava demonstrando que se comprometia a seguir o mandamento de Cristo para ir ao seu encontro. Para ir ao seu encontro. Eu enxergo aqui nesse texto que é maravilhoso sim Jesus ele andar sobre as águas, mostrar que ele é Deus. É maravilhoso também saber que ele acalma a tempestade quando ele entra no barco. Isso nos ensina, nos acalma, nos aquieta, uma palavra de encorajamento, de ânimo. É maravilhoso saber que Pedro andou sobre as águas numa experiência permitida pelo próprio Senhor. Mas eu vejo que mais maravilhoso para a nossa vida, além do contemplar ao Senhor Todo-Poderoso e da experiência que nós podemos ter com Ele, é nós desejarmos ter essa experiência para ir ao encontro dele. Para ir ao encontro dele. E quando Jesus diz para Pedro, no versículo 31, e logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, Pedro precisava de fé para ir ao encontro de Jesus. Que você e eu tenhamos fé para irmos ao encontro de Jesus. Que nós creiamos que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus enviado para nos salvar, que morreu naquele madeiro, verteu seu precioso sangue para nos lavar dos nossos pecados, assumindo a culpa que era nossa, que nos separava de Deus, nos reconciliando com o Pai naquela cruz, nos possibilitando agora um relacionamento com Deus, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, mostrando que agora nós temos esse acesso a Ele, a Deus. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar em Jesus, não em nós mesmos, não em nossas obras, não naquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas em Jesus, confiarmos em Jesus, exclusivamente em Jesus, para a nossa salvação. Caso, indo ao encontro, nós pereçamos e comecemos a afundar com medo das adversidades do vento forte, que nós lembremos que Jesus está à distância de um clamor, mas que nós também nos comprometamos a seguir os seus ensinamentos. Pedro pediu, Senhor, manda-me. Jesus mandou. Pedro obedeceu. Que nós tenhamos fé para nós irmos ao encontro de Jesus. Amém? Eu tenho deixado o link da playlist com as demais reflexões, link para você poder acessar as reflexões do ano passado, de todos os dias do ano passado, de todos os capítulos de toda a Bíblia, para a glória de Deus, e também do plano de leitura que eu tenho seguido desde o início
de 2018, desde que esse plano foi criado, tá certo? Se faz para você sentido essa meditação, interage com o vídeo. Eu não gosto de ficar falando, pedindo, porque eu fico constrangido. Quem me conhece sabe que eu fico muito constrangido, né, com N coisas, né, meu temperamento. Mas é importante para que nós tenhamos relevância no canal, que o vídeo seja sugerido a outras pessoas. Então, se faz sentido para você, não esquece de dar o seu joinha, deixa lá o seu comentário, compartilhe o vídeo e também clica no sininho, ativa lá o sininho se você já é inscrito no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo, para a glória de Deus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.